Olá, pessoal. Como vocês estão? Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei a hora que vocês vão ouvir. Eu vim falar assim brevemente, vou tentar ser breve sobre o trabalho, como vai ser, como vai funcionar e algumas coisas que eu quero que vocês estejam atentos que eu tô botando aí no grupo, né? Das mensagens e coisas que eu tô deixando aí. O propósito deste grupo vai ser para mudar algumas situações de coisas que a gente está vivendo, né? Nós vamos fazer com que tudo se acalme, nós vamos pedir para o universo algumas mudanças, nós vamos limpar as entidades e vamos deixar somente as que podem ser contribuição aqui para gente. E aí eu vou estar fazendo tudo isso na quinta-feira, mas eu vou deixar uns 2 áudios, acho, para vocês ficarem ouvindo um pouco. É como uma forma de vocês ficarem conectados no horário em que eu estarei fazendo a facilitação de tudo isso. Porque isso vai mudar muita coisa na realidade de vocês, eu tenho certeza. Vai ser uma grande contribuição e com o corpo de vocês e com tudo que vocês estejam querendo. Então, estejam dispostos a perceber isso, gente, a sentir, né, durante a semana, algum momento, algum telefonemas, alguns presentes que surgem, coisas, pessoas que vêm falar com vocês, enfim, prestem atenção nas situações que vão acontecendo depois, tá bom? Mas a escolha para que tudo isso aconteça é de vocês. Vocês têm que escolher, vocês têm que querer que essas coisas que vocês estão querendo aconteçam. Eu vou dar um empurrãozinho e vocês vão ter que ter realmente essa consciência dessa escolha que vocês vão fazer, do que vocês querem, tá? De todo esse trabalho. Algumas pessoas querem a limpeza para realmente tirar entidades, né, que tem pessoas que já sabem que é esse o objetivo que elas querem, outras porque elas querem fazer venda, né, de alguma coisa, venda de imóvel, de carro, enfim, né, e aí essa limpeza ajuda, facilita isso. E então cada um vai ter os seus objetivos aqui no grupo. Né? Não esqueçam, gente, de mandar os endereços para mim, é muito importante. É quinta-feira, eu tenho que estar com isso tudo organizado: nome, data de nascimento, a cidade e os endereços. Quem fez pagamento para 2 locais, né? Ou a sua casa, enfim, deixem tudo aí como eu botei para vocês. Não esqueçam, por favor. Eu tô deixando algumas dicas para vocês, né? Numas mensagens que é para vocês refletirem. Uma delas é sobre fazer perguntas. Uma das coisas, né, que eu tô deixando as mensagens para vocês. Perguntas, gente, é muito importante. Sabe quando as pessoas ficam lendo frases positivas para as coisas dar certo, e elas falam aquela mesma frase? As perguntas é ao contrário, a gente não fica falando todo o tempo, a gente fala várias vezes, mas a gente lança as perguntas e deixa para o universo, a gente não fica pensando em respostas. E isso é bem importante, sabe? Muito importante essas perguntas. Vocês podem ver que eu botei algumas ali, eu vou botar todos os dias até quinta. Vocês podem escolher uma ou duas daquelas perguntas e ficar falando e testar, ver o que vai acontecer. Não existe pergunta estúpida. Existem pessoas estúpidas que não fazem perguntas. Então, prestem atenção nisso. Que é bem assim. Então, gravem sobre isso, sobre as perguntas, porque eu vou sempre mandar para vocês, é bem importante. A segunda coisa é que tenham consciência. Né? Consciência, gente, inclui tudo, não julga nada. As pessoas escolhem um grau de consciência que elas estão dispostas a ter. Né? E isso significa que você está realmente consciente e presente em uma determinada porcentagem da sua vida. O resto do tempo você está preenchendo com outras coisas, né? Com a família, com os amores, com os filhos, enfim, outras coisas, com cachorros, bichos, etc. Então,
Consciência é quando a gente está realmente presente, realmente engajado com tudo que está acontecendo ao nosso redor. E a gente não tem nenhum julgamento sobre isso e também não existe nenhuma limitação. Axis é isso, né? Axis é sobre consciência e eu utilizo muito Axis na minha vida, as ferramentas de Axis na minha vida, e uma das ferramentas que eu vou estar utilizando, né, a maior delas é da limpeza, né, da limpeza energética que a gente vai estar fazendo. Então, a gente fala muito isso, a consciência inclui tudo, não julga nada. E é bom falar também que não existe certo e errado. Viver um mundo em julgamento é horrível, gente. Isso, julgar só nos atrapalha a nossa prosperidade. Então eu quero que vocês estejam atentos a isso, porque a gente faz isso direto, né? Inconsciente, é uma coisa feia que a gente vê, a gente já comenta e a gente julga uma ação, uma atitude de uma pessoa assim, ó, muito fácil, muito simples. Então sejam muito atentos com isso. A gente faz isso sem querer, tá? Então, às vezes é muito inconsciente, né? Mas a gente tem que se policiar bastante. A gente adotou essa realidade como se fosse nossa, porque a gente foi ensinado a fazer dessa forma, né? Pela sociedade, enfim, toda uma vida. Mas aí, quando a gente está consciente, quando a gente já está mais madura, a gente tem que tomar uma postura frente a isso. Quando a gente está sabendo sobre isso, a gente tem que eliminar isso da nossa vida. O mundo de julgamento não é da nossa vida. Nós não podemos viver julgando as pessoas, tá? Isso é uma das dicas também. Aí, sobre as perguntas, né, que eu comentei, se a gente cria uma pergunta, a gente recebe múltiplas escolhas. Estou falando isso porque me perguntaram hoje por que vocês usam tanto perguntas, né? Então, para vocês entenderem também, se você faz uma escolha, você faz com que o mundo crie e te mostre essas possibilidades. Então, o propósito de uma pergunta, como diferente de que muitas pessoas pensam, não é obter uma resposta para aquilo, né? Fazer as perguntas, não precisa. Tem gente que diz, eu preciso uma resposta do universo, eu preciso de uma resposta para essa situação. Mas o propósito de uma pergunta não é obter uma resposta. O propósito é ganhar uma consciência. Então, por isso a gente faz perguntas. A escolha é o início da estrada onde você quer ir. E existem múltiplas escolhas. Cada vez que você escolhe, isso se abre a uma série de novas perguntas. Então, você faz as perguntas e as possibilidades vão surgir e as escolhas que vocês vão fazer vão surgir, né? As possibilidades são todas as escolhas diferentes disponíveis para você. Coisas que você pode escolher, quer escolha ou não, né? É uma decisão muito particular. Também em seguida você tem que estar disposto a receber a contribuição do universo, a receber o que oferecem para você, né? Contribuição não fazer, é uma conscientização de que você pode ser e receber em todos os momentos. E é isso que deve acontecer quando a gente faz uma pergunta. Em Axis, por exemplo, a gente corre processos, a gente chama de processos, né? Que são perguntas, mas enfim, sempre que tiver dúvidas ou querendo alguma coisa, faça perguntas, tá? O que é isso? Pergunta, quando surge uma situação inusitada, o que é isso? O que eu faço com isso? Isso já é uma pergunta, não tem nada de mistério nas perguntas. Tem gente que fica me pedindo para fazer enviar perguntas, mas não tem mistérios. É simples, né? O que é isso? O que eu faço com isso? Já é uma pergunta referente a alguma situação. Posso mudar isso? Se sim, como eu posso mudar isso? Né? E, enfim, é isso. Outro assunto que vocês precisam, que é bom vocês terem uma noção, é daí sobre as entidades, né?
entidades ambulantes, ocupantes, passageiras, entidades. E o que é entidade, gente? Entidade é um ser sem um corpo. Nós nos prendemos nas entidades, não são elas que se prendem a nós, porque a gente tem essa mania de dizer que elas se prendem a nós e tal, mas não é bem assim, né? A gente diz, mas eu até quero que vá embora, eu tenho medo, não gosto, não quero saber, não quero ver, mas é a nossa escolha. Se elas estão ali, também muitas vezes é a nossa escolha, nós temos que decidir e escolher. Porque se livrar de uma entidade até não é difícil não, né? Mas a gente é que escolhe manter as entidades ou não. E nesse trabalho a gente vai também limpar as entidades, porque às vezes essas entidades chegam e atrapalham, né, o fluir da nossa vida, né, no dia a dia e nas decisões, nas coisas que a gente quer, por N motivos, que daí eu teria que explicar muita coisa para vocês, não ia ficar muito longo esse vídeo, né? Mas existem pessoas que morrem e que não perceberam que morreram. Aí o que acontece? A entidade fica ali, solta. Aí, por exemplo, se a gente vai num hospital, vai ter entidades ali, pessoas sem corpos, né? E aí, às vezes, a pessoa tá passando e aquela entidade sem corpo tem uma afinidade com você, e aí ela chega perto e fica ali coladinho com você. Isso, às vezes elas são contribuições e às vezes não, porque daí às vezes ficam atrapalhando, né, o nosso caminho, a nossa vida. E aí a entidade vê ali o corpinho passando, opa, né, e vai ali e acopla na pessoa. Tem pessoas que morrem de overdose, de droga, de, sei lá, de bebida, de álcool. E aí elas também ficam procurando um corpo que tem aquela afinidade que elas tinham. Por exemplo, se a pessoa era alcoólatra ou era uma viciada, elas ficam procurando aquele corpo que tinha esta afinidade, né? Para ela também se sintam em casa, se sintam bem, né? Como se fosse o corpo que elas tinham antes, que elas perderam. Então elas vão se ligar naquele corpo que tem essa afinidade, enfim. E existe também as pessoas suicidas, né? Que muitas vezes tem muitas entidades ligadas a elas, que anteriormente cometeram suicídio. E tem entidades que estão conectadas a você a partir dos seus pais, né? Dos seus avós, de pessoas ligadas a você. Entidades que decidiram que querem ficar perto para cuidar, né? Cuidar dos netos, dos filhos, enfim, então querem estar perto para cuidar, ou tentando cuidar de você, né? Essas entidades que estão conectadas a partir de família, né? Que a gente sabe que tem também. E existe também as entidades que você escolheu em algum momento da sua vida para te ajudar, né? Que aquela entidade iria te ajudar com diferentes coisas. Então, você vai descobrir que você não precisa dessas entidades, que nós não precisamos que elas estejam ali e estejam perto. A gente não precisa de nenhuma entidade, salvo quando elas são contribuição nas nossas vidas, né? E isso é fato, muitas são. E então aí a gente deixa ali essas entidades. Mas a gente precisa fazer essa limpeza, a gente precisa fazer e todo esse trabalho para a vida da gente fluir, né? De como deve ser, de forma harmônica, enfim. E é isso que eu vou fazer, né? E aí vocês vão estar ouvindo um vídeo que eu vou vou fazer um pouco da introdução do que eu faço, e aí depois vocês terminam de ouvir e eu continuo lá no trabalho, porque geralmente leva 1 hora, 1 hora e meia, depende, quando tem bastante gente, leva mais tempo. Tem gente também me perguntando por que eu tô fazendo esse valor tão barato, porque eu cobro 150 e teve gente que já fez comigo, né? Várias pessoas que fizeram comigo por esse valor de 150, mas agora eu tô fazendo com um grupo, né? E grupo a gente pode fazer, né, esse valor
ser menor. E outra, não é a mesma coisa que se for fazer particular, óbvio. Mas igual vai ser feita a limpeza, vocês vão ser energizados. Depois também eu vou fazer o equilíbrio do chakra, né? Depois da limpeza eu faço o equilíbrio do chakra, que é com o pêndulo e com os cristais. Eu posso mandar uma foto para vocês, que o nome de cada um de vocês vão estar anotadinho, né, à mão. E aí vou pedir para minha secretária Paola me ajudar a colocar os nomes. E aí vai ser feito esse trabalho depois. Então é isso, gente, assim, só para vocês entenderem, né, mais ou menos o que vai ser feito. E se tiver já alguma dúvida, pode me fazer aqui, que eu depois, assim que eu ler, eu respondo para vocês, tá bom? Tá ficando muito grande o áudio. Namastê, até!